grande abertura da consciência global. Tá? Diríamos que a gente estava falando de todo esse mundo incognoscível, daquilo que não pode ser tocado, daquilo que não pode ser visto, mas é o que move todos nós, que é o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas intenções, as nossas vontades e os nossos desejos. Então diríamos que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem como se fosse uma esfera psíquica, um corpo extra, além do corpo físico. Então diríamos que a gente teria um corpo para o que a gente pensa, um corpo para o que a gente sente, um corpo que aí entra dentro do nosso inconsciente, onde a gente vai nível de consciência por nível de consciência, tá? Até chegar na nossa, diríamos assim, consciência mais pura, mais intocada, nossa consciência mais essencial, que representa o nosso eu sou. E diríamos que a gente tem, dimensionalmente, corpos para baixo também, até chegar no nível mais denso, tá? Ligado à consciência Gaia, a consciência da nossa Mãe Terra. Então, a gente começa a ver o ser humano, a gente começa a entender o ser humano, não mais dentro de um modelo cartesiano, né? Onde eu vou ter uma coisa reta, assim, como se fosse aqueles videogames de antigamente que só vai para frente e para trás. Não, a gente começa a entender o ser humano de uma maneira o quê? Multidimensional, multifrequencional e atemporal também, né? São muitas dimensões e cada pessoa tem o seu nível de consciência e inconsciência dentro de muitas dimensões e muitas realidades paralelas ao mesmo tempo. Então, diríamos assim, a gente costuma ter, às vezes, problemas muito terrenos, né? Contas para pagar, problemas com família, e esses problemas que envolvem as coisas materiais, eles já são bastante difíceis de serem resolvidos. Então, imagina quando a gente entra nesse campo invisível, tá? Que é o campo das ideias, que é o campo das emoções, que é o campo das intenções, tá? É muito difícil a gente se movimentar, a gente se articular, a gente ter uma noção do que realmente se estabelece, tá? Dentro dessas dimensões incognoscíveis. E diríamos que o tempo de hoje ele é muito importante, porque diríamos que o mundo ele é o resultado da somatória de todas as esferas psíquicas do mundo, ou seja, cada pessoa representa uma esfera psíquica. E ultimamente, graças a uma liberdade, diríamos assim, que tem se expandido, um resgate de consciência do homem em relação à terra, em relação à natureza, em relação à liberdade, em relação à igualdade, tudo isso está acontecendo, mudanças dentro de cada pessoa. E diríamos que se as pessoas representam um recipiente assim, diríamos que ele está começando a crescer. Então, a esfera psíquica de cada pessoa está aumentando. Logo, a esfera total do planeta também está ganhando uma nova frequência e uma nova configuração. Tem alguém tendo problemas aí? Bom, mas eu vou continuar. E o que acontece? A geometria sagrada, ela representa uma ferramenta, tá? Para que a gente possa entrar e se articular de maneira segura e de maneira, diríamos assim, mais perceptível dentro do incognoscível, tá? E o que acontece? É muito difícil, às vezes, existem muitas pessoas com uma grande sensibilidade, e no caso eu estou encaixada dentro desse grupo. E a sensibilidade, diríamos que ela é uma virtude,
tá? Que diríamos que esse campo incognoscível da pessoa alcançou. Então, existem vários tipos de sensibilidade. E, atualmente, as pessoas estão muito vulneráveis dentro da sua sensibilidade. No sentido que algumas pessoas, elas acabam aglutinando, elas acabam dentro da frequência de pensamento, de sentimento que elas geram, ou que elas trazem de vidas passadas, aglutinando e se ligando a muitas coisas. Também tem o caso do quê? Dos resquícios de vidas passadas. Quando a gente encarna, diríamos que a gente tem um programa para essa encarnação. Só que muitas vezes a gente tem resquícios, tá? De situações que vêm desde carga genética até de vidas passadas. Como são formados esses resquícios? Esses resquícios são formados por nosso poder co-criador, tá? O que a gente cria? Emoções, pensamentos, sentimentos. E dentro da esfera psíquica, essa energia co-criadora, ela começa a ganhar forma. Ela começa, muitas vezes, a se solidificar, a se densificar. E quando isso acontece, tudo isso fica dentro do campo da pessoa. E mesmo que ela desencarne, encarne novamente, mesmo que ela venha com um novo programa para essa vida, esses resquícios, muitas vezes, eles estão ali vibrando no campo da expressão, no campo dos pensamentos, no campo das emoções, e a gente não sabe de onde que vem essas sensações, por quê, por que eu sinto angústia, porque da onde vem essa solidão toda, da onde vem essa tristeza toda, da onde vem às vezes esse padrão no qual eu acabo me ligando com pessoas e vivendo certas situações. Então, muito disso vem de resquícios, tá? Vem de toda essa trajetória que a nossa energia percorreu desde a nossa criação até o momento presente. E diríamos que dentro da dimensão Terra, a gente está numa dimensão neutra, tá? Que ela é polarizada. Ela tem tanto o que uns chamam de negativo e que outros chamam de positivo. E ultimamente, graças à nossa herança judaico-cristã, diríamos assim, nós fomos ensinados a acreditar no bem e no mal. Diríamos que existe uma dualidade no qual a gente acredita. E ao longo da trajetória do ser humano, o mundo foi se dividindo entre Oriente, entre Ocidente, entre fé e ciência, fé e razão, ciência e religião, homem e mulher, visível e invisível, Deus e o diabo, diríamos assim. E toda essa dualidade, ela acaba abrindo um campo, tá? Que abre muito para uma esfera psíquica de guerra, de medo, tá? De vergonha, de raiva e todas essas coisas. E nós acabamos carregando, tá? Toda essa esfera psíquica. Existe também o caso da gente estar exposto à intenção alheia, tá? Pensamento é uma coisa muito forte. Quando a gente vê, pensou, já foi. Às vezes eu pensei mal de uma pessoa e quando vê, essa energia já foi, eu já direcionei para aquele endereço, diríamos assim. E dependendo da sensibilidade ou do grau frequencial da pessoa, no sentido do que ela alimenta dentro dela, em termos de pensamento, sentimento e emoções, ela vai acabar recebendo, diríamos assim, essa carga. E a geometria sagrada, dentro da egrégora Volaris, ela primeiramente foi um pedido que eu fiz, diríamos, ao meu eu superior, para que eu tivesse ferramentas para suportar a minha sensibilidade, para viver dentro de um contexto, um ambiente bastante hostil, ao qual eu acabei nascendo, diríamos assim, por conta de guerras religiosas, que envolve processos de magia negra e várias coisas.
Então, eu me vi ali sentindo muito, vivendo experiências ao qual a ciência não podia me ajudar, ao quais os médicos não podiam me ajudar, aos quais as religiões muito que eu ia não estavam conseguindo me ajudar. Então, eu pedi, diríamos assim, ao meu eu superior que me cedesse, que dentro do campo do conhecimento eu pudesse entrar dentro de algo que servisse como uma ferramenta, tá? Para que eu pudesse me articular dentro desse campo incognoscível. E o pedido foi atendido, tá? E o resultado de toda essa trajetória diríamos assim, está todo compactado dentro de um conhecimento que eu coloquei na forma de um curso, que se chama Geometria Sagrada Volaris. Quando eu conheci a Régia também estava precisando, diríamos, de ferramentas para poder articular uma nova mesa com uma nova proposta. E eu cedi, diríamos assim, eu dei a permissão de que ela usasse essas ferramentas que eu encontrei dentro da mesa dela também. E a geometria sagrada, ela vai ser o quê? A gente usar uma linguagem atemporal, multidimensional, multifrequencial, para que a gente possa o quê? Encaminhar energias, tá? Receber energias, ou seja, desbloquear qualquer tipo de dispositivo que esteja alterando, que esteja bloqueando, que esteja impedindo a minha evolução, que esteja impedindo a minha paz. E isso vai entrar desde traumas que eu não consigo resolver, desde emoções guardadas, sentimentos guardados, chakras fechados, corpos desalinhados, enfim, processos também de obsessão, como dentro de algumas religiões chama. Enfim, a gente vai entrar dentro de todo esse campo do incognoscível e às vezes todas essas, diríamos assim, essas provações, esses problemas que vêm nos ensinar se a gente abrir a cabeça para olhar para isso de uma forma diferente. E como que vai funcionar a geometria? A geometria vai funcionar da seguinte forma. Diríamos que a nossa linguagem, tá? Ela é muito pobre. É muito difícil a gente se expressar ou a gente alcançar um nível de consciência realmente abrangente dentro de palavras, né? Se eu tentar falar o que é o amor, eu vou me frustrar, eu não vou conseguir. E nunca ninguém na face da Terra, diríamos que conseguiu realmente dar uma definição para o amor e se sentisse satisfeito com isso. E o que acontece? A geometria, ela é uma linguagem universal e atemporal. Tá? Se a gente for pensar no início, no princípio da criação, antes dessa dimensão se compactar, diríamos que o mesmo triângulo que eu vejo aqui tinha a mesma forma, tinha o mesmo padrão naquele tempo, naquele espaço. E ao longo da trajetória do tempo e do espaço, essa linguagem geométrica, ela permanece dentro dos mesmos padrões, tá? Onde a gente vai ter a matemática, diríamos assim, como uma grande linguagem universal. E diríamos que a egrégora Volaris, ela vai trabalhar com algumas formas geométricas simétricas, tá? Que funcionam como ferramentas para mim entrar no campo das emoções, para mim trabalhar as emoções, os pensamentos, os sentimentos, o espiritual, enfim, toda essa infinidade. E alguns símbolos geométricos simétricos, eles funcionam como portais, tá? É como se eles abrissem portais que ligam a um padrão imemorável, ao nosso grau de consciência bastante pequeno em relação ao universo. Então é como se ele acendesse, como se ele ativasse, como se ele abrisse um caminho dimensional com essas dimensões imemoráveis e esses padrões imemoráveis, e padrões esses que representam as nossas essências,
diríamos assim, as essências formadoras, as essências sustentadoras, as forças sustentadoras do universo, aos quais a gente vai chamar de arquétipos, tá? Os arquétipos, eles representam padrões que existem muito antes do ser humano existir, tá? Padrão de pai, padrão de mãe, padrão de guerreiro, enfim, são inúmeros os arquétipos, são infinitos. A gente conhece muito pouco sobre eles, tá? Dentro da história da humanidade, cada cultura tentou identificar e, diríamos, padronizar, expressar esses arquétipos dentro do seu sistema mitológico, tá? Então, às vezes, um mesmo arquétipo, a gente vai ver ele dentro do cristianismo sendo representado pela Mãe Maria, tá? Dentro da fraternidade branca sendo representado pela Mestra Rowena, dentro da Itália, lá de Roma, sendo representado por Vênus, Grécia, Afrodite, Egito, Ísis, Índia, Lakshmi, no Oriente, no Japão, Kuan-Yin, no Brasil, a Cabocla Jurema, na África, Oxum, tá? Então, o que acontece? Os arquétipos, eles são os mesmos, mas cada cultura, dentro da sua sabedoria, dentro da sua trajetória, dentro dos seus valores, conseguiu identificar esses arquétipos e colocá-los dentro da sua história de mitos, tá? E o que acontece? Esses arquétipos, eles é como se fossem as essências que nos formatam, tá? Nós somos um composto de arquétipos. Eu tenho um pouco desse, daquele, da colar, e cada pessoa, nós somos feitos praticamente de arquétipos iguais, só que em proporções diferentes, tá? E diríamos que os símbolos, eles vão se ligar diretamente a esses arquétipos. Eles vão abrir a memória, diríamos, original desses arquétipos. E vão trazer, ligar a pessoa ao seu eu sou superior, a seu nível de consciência mais alto, mais elevado, mais etérico, mais puro, diríamos assim. E a partir, identificando esse código original da pessoa, ele vai nível por nível de consciência, tá? Camada por camada dimensional e o que? Repadronizando, tá? Limpando, desbloqueando, à medida que vai o que? Instigando as virtudes da pessoa. Então, diríamos que a própria limpeza é feita pela própria pessoa. Quando ela consegue achar o seu amor incondicional, quando ela consegue reativar os seus códigos originais, e quando isso acontece, ela por si só vai soltando, diríamos assim, todas as arestas. Então, a geometria sagrada dentro da egrégora Volaris, que é esses símbolos que estão aí presentes na mesa da Régia, eles vão instigar, diríamos assim, as virtudes da pessoa, eles vão ligar ela à sua origem nesse universo e também vão reconectar ela à missão dela. Qual é a